As oxidações e reduções. Os processos envolvendo oxidações e reduções são importantes na química orgânica, na química inorgânica. Existem reações de oxidação e redução na química orgânica. Existem processos envolvendo pilhas, envolvendo eletrólises, envolvendo algumas reações químicas que apresentam oxidações e reduções de elementos químicos, de átomos, né? Nem toda reação é de óxido-redução, mas as reações de óxido-redução que existem, nelas ocorrem transferências de elétrons de uns átomos para outros átomos. Durante a reação química, alguns átomos transferem elétrons para outros átomos. E essa transferência de elétrons pode ser aproveitada, a gente tem que conhecer, né? E para a gente conhecer bem esses processos, a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer o NOx de todos os átomos envolvidos na reação química. O NOx é o número de oxidação. E para a gente conhecer o número de oxidação de todos os átomos de uma reação química, a gente começa por essa tabela que a gente tem que decorar mesmo. Os elementos da família 1A, se estiverem em substâncias compostas, apresentarão NOx igual a 1+, carga mais 1. Sempre que eles estiverem participando de uma substância composta, a carga deles, o NOx daqueles átomos da família 1A, será mais 1. Átomos da família 2A em substâncias compostas apresentarão NOx 2+. Fora isso, tem 3 átomos que aparecem sempre e que a gente tem que saber a carga deles. A prata é sempre mais 1, o zinco é sempre mais 2 e o alumínio é sempre mais 3. Existem alguns metais que apresentam mais de uma carga fixa, né? Como, por exemplo, o cobre e o ferro. Existem outros, mas os que mais aparecem são o cobre e o ferro. O cobre pode aparecer com carga 1+ ou com carga 2+. Átomos de ferro podem aparecer nas equações com carga 2+ ou carga 3+. Essa tabelinha a gente tem que saber decor, sabe? Substâncias simples têm seus átomos com número de oxidação 0. Você viu que é substância simples, então a carga dos átomos que compõem aquela substância simples é 0. Íons simples são íons que não são íons compostos, tipo SO4 2-, NO3-. Íons simples é tipo Ca2+, K+, é íon que tem um átomo só. E para íons simples, o NOx é a própria carga do íon, certo? Então, Ca2+, o NOx desse íon é 2+, porque Ca2+ não é substância simples. Se fosse Ca, não apareceria carga nenhuma e o NOx seria 0. Mas se é Ca2+, é um íon, e nesse caso o número de oxidação é a própria carga 2+. O hidrogênio, que aparece sempre, tem NOx 1+, sempre que ele estiver participando de substância composta. Em substância simples, é claro, se for H2, é uma substância simples, o átomo de hidrogênio terá NOx 0. Em substância simples tem NOx 0. Mas em substâncias compostas, o hidrogênio será sempre 1+, a menos que nós estejamos falando de hidretos metálicos. Hidretos metálicos são compostos binários, e binários não significa 2 átomos, significa 2 elementos. Então aqui um composto binário de hidrogênio e sódio, um composto binário de hidrogênio e cálcio. Os hidretos metálicos, quando o metal é mais eletropositivo que o hidrogênio, o NOx do hidrogênio vira -1. É a exceção de hidrogênio em substância composta. Ele é -1 em hidretos metálicos, onde o metal é mais eletropositivo que ele. Do contrário, o hidrogênio em substância composta tem sempre NOx 1+. O oxigênio tem sempre carga NOx 2-. A exceção são os peróxidos. E aqui os principais peróxidos: o peróxido de hidrogênio, o peróxido de sódio e o peróxido de cálcio. Nos peróxidos,
o NOx do oxigênio é menos 1. Fora os peróxidos, e se o oxigênio estiver formando um composto binário com o flúor, que é mais eletronegativo, fora esses casos, o NOx do oxigênio é sempre menos 2. E a gente vai usar muito essa tabelinha para calcular o NOx de todos os átomos das substâncias. Aqui alguns conceitos importantes. O que é oxidação? Oxidação é perder elétron, é um átomo perder elétron. Quando um átomo perde elétron, a carga dele aumenta. Cada elétron que ele perde é mais um a mais no átomo remanescente. Então, por exemplo, eu tenho um átomo que tem carga 0. Ele perdeu um elétron. O que sobra vai ser 0? Vai nada. Quando tinha o elétron, o menos 1 do elétron mais uma carga dele é que deixava o átomo com carga 0. Se perdeu um elétron e tinha carga 0, o que sobrou é mais 1. Se o elétron voltar, esse mais 1 com o elétron que voltou vai dar carga 0 de novo. Cada elétron que perde é mais 1 que o que fica remanescente adquire. Redução não é perder elétron, é ganhar elétron. E quando se ganha elétron, fica-se com mais elétron do que próton. Cada elétron que ganha é menos 1 a mais. Então, perder elétron aumenta a carga, ganhar elétron diminui a carga. Perder elétron significa aumentar em mais 1. Ganhar elétron significa reduzir em menos 1. Nós vamos também ver que existem termos como agentes oxidantes e agentes redutores nas equações químicas. O agente oxidante é aquela substância que tem o elemento que reduz, que ganha elétron. E o elemento que reduz faz algum outro elemento da reação perder, porque ele não vai ganhar se outro não perder. Então, por isso que a substância que tem quem reduz faz outra substância da reação oxidar. E por isso é chamada de agente oxidante. Já a substância que tem o átomo que oxida, o átomo que perde elétrons, faz alguém ganhar esse elétron. Então, porque tem quem oxida e porque faz alguém reduzir, essa substância é chamada de agente redutor. Então, o agente oxidante faz o outro oxidar, agente redutor faz o outro reduzir. São substâncias, sempre substâncias reagentes, os agentes oxidantes e os agentes redutores, e a gente vai falar mais deles quando aparecer a oportunidade nas reações químicas. Aqui 2 métodos para calcular o número de oxidação dos átomos. Um método de ligações covalentes e outro método usando a tabela que a gente acabou de falar de NOx. Eu vou começar por esse método usando a tabela de NOx. Eu quero saber o NOx de todo mundo, de todos os átomos dessa molécula. Do hidrogênio eu já sei, é mais 1, porque ele está em substância composta e isso não é um hidreto metálico. Do oxigênio eu já sei, é menos 2, porque ele está em substância composta e isso não é um peróxido. Beleza. E o S? Bom, eu tenho um S e o NOx dele é X, eu não sei. Muito bem. Você está vendo alguma carga nessa molécula? Não, não está vendo nenhuma carga porque não tem. A carga é 0. E a carga dessa molécula é 0 porque a resultante de todas as cargas dos átomos que a compõem é 0. Então, 4 vezes menos 2, mais 2 vezes mais 1, mais 1 vezes x, dá uma carga 0. E é isso que a gente vai colocar aqui. Mais 2, porque é 2 átomos de hidrogênio que é mais 1, menos 8, porque são 4 átomos de oxigênio menos 2, e 1 vezes x. Essa soma tem que dar 0, porque não tinha carga na molécula. Se mais 2 menos 8 mais 1x é 0, então x é mais 6. A carga desse S, o x, é mais 6.
Aqui embaixo eu não tenho uma molécula, eu tenho um ânion. Ele tem uma carga negativa de -1. Agora eu não vou igualar a 0. Nesse caso eu vou igualar a -1. Muito bem, o que eu vou igualar a -1? A somatória das cargas desse grupo. O oxigênio é -2, porque isso aqui não é um peróxido e é composto. O oxigênio é -2 e tem um átomo de nitrogênio. Então, 1 vezes x menos 6 tem que ser igual a -1, que é a carga resultante do grupo. Pronto. -6 mais 1x igual a -1. Isso significa que x é igual a mais 5. Então, esse x, o NOx do nitrogênio aqui é mais 5. É assim que a gente calcula. Agora, um cátion e a somatória é mais 1. O que somatória do quê? Das cargas. O hidrogênio eu sei que é mais 1, porque está em composta. E isso aqui não é um hidreto metálico. O nitrogênio eu não sei, x. Tem um nitrogênio e 4 hidrogênios. 4 vezes mais 1 mais 1 vezes x tem que dar resultante das cargas, mais 1. Então está aqui, mais 4 mais x tem que dar mais 1. Mais 4 mais x tem que dar mais 1. E aí você acha que x é -3. Esse x, o NOx do nitrogênio, nesse cátion, é -3. O outro método é o método das ligações covalentes. Muitas vezes a gente não tem outra opção e tem que calcular o NOx usando esse método aqui. Nesse método, a primeira coisa que você tem que fazer é montar a fórmula eletrônica. Aquela que a gente conta os elétrons, depois coloca pares de elétrons entre os átomos. E eu vou fazer tudo isso nessa molécula para te chamar de novo. Depois que você colocar todos os elétrons aí, mesmo compartilhados, os elétrons ficam mais perto dos ligantes mais eletronegativos. E é baseado nisso que a gente vai calcular o NOx usando as ligações covalentes. Pois é, quando você termina de montar essa fórmula eletrônica, você descobre que aqui você tem uma ligação covalente dativa, porque os 6 elétrons do oxigênio estão sobrando com ele. Aqui se tem uma ligação dativa, porque os 6 elétrons do oxigênio estão sobrando com ele. Aqui se tem uma ligação covalente normal, aqui também, mas essas ligações covalentes normais vão ficar mais perto do oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o S. E no caso das ligações de hidrogênio com oxigênio, o par eletrônico vai ficar mais perto do oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. É isso que vai conferir carga. Aqui, ó, o elétron do hidrogênio foi ficar longe dele, então nessa ligação eu vou botar um mais 1 para o hidrogênio, porque o elétron dele foi ficar longe dele, e vou colocar um -1 para o oxigênio, porque o elétron do hidrogênio, que não era dele, veio ficar perto dele. Então nessa ligação eu vou colocar mais 1 no hidrogênio, porque o elétron dele foi para longe, e no oxigênio nessa ligação eu vou colocar -1, porque o elétron de alguém veio para perto dele. Nessa ligação, eu vou colocar mais 1 para o S, nessa ligação, e -1 para o oxigênio. Por que mais 1 para o S? Porque o elétron dele foi ficar longe. Por que -1 para o oxigênio? Porque o elétron de outro veio para perto dele. Aqui na ligação dativa, eu vou colocar mais 2 e -2, porque é uma ligação dativa. Mais 2 para o S, porque os 2 elétrons dele foi para longe dele. -2 para o oxigênio, porque 2 elétrons de outro veio para perto dele. Deixa eu colocar essas cargas aí e a gente volta a falar. Pronto. Agora eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? Porque o elétron de hidrogênio, nessa ligação, o hidrogênio ficou mais 1, o oxigênio ficou -1. Nessa ligação, o hidrogênio ficou mais 1, o oxigênio ficou -1. Nessa ligação, o S ficou mais 1, porque o elétron dele foi longe, e o oxigênio ficou -1 aqui. O S ficou mais 1 e o oxigênio ficou -1 aqui. Nessas são dativas. 2 foram para longe do S, então ele ficou mais 2. 2 do outro foram para perto do oxigênio, ele ficou -2. Mesma coisa aqui embaixo. Então agora é só somar. O hidrogênio é mais 1,
esse oxigênio é menos 2, esse oxigênio é menos 2, esse hidrogênio é mais 1, esse oxigênio é menos 2, esse oxigênio é menos 2, e esse S na somatória ficou mais 6. Esse é o método por ligações covalentes. Aqui eu fui ligação por ligação, ó. Menos 1 para o carbono, mais 1 para o hidrogênio, menos 1 para o carbono, mais 1 para o hidrogênio, menos 1 para o carbono, mais 1 para o hidrogênio, entre carbono 0 e 0, porque o par de elétron fica no meio, menos 1 e mais 1 aqui, menos 1 e mais 1 aqui, carbono com carbono 0 e 0, porque fica no meio, com oxigênio, menos 1 para oxigênio, mais 1 na ligação de cima, menos 1 para oxigênio, mais 1 para o carbono na ligação de baixo, mais 1 para o carbono e menos 1 para o oxigênio aqui, porque o oxigênio é mais eletronegativo, menos 1 para o oxigênio, mais 1 para o hidrogênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo. Agora a gente vai ver de todo mundo. Esses oxigênios vão dar menos 2, do jeito que deveriam, todos os hidrogênios serão mais 1, do jeito que deveria ser. Esse carbono é menos 3, esse do meio é menos 2, e esse da ponta é mais 3, ok? Como eu havia dito, esse carbono aqui é menos 3, esse carbono aqui é menos 2 e esse carbono aqui é mais 3. Se você for fazer a carga média dos carbonos, menos 3 mais 3 menos 2, dividido por 3, vai dar menos 2/3. Menos 2/3. Ok. Agora vamos fazer do outro jeito. A somatória da fórmula, a fórmula disso aqui é essa aqui. A somatória das cargas dá 0. O oxigênio é menos 2, o hidrogênio é mais 1. 2 vezes menos 2, mais 6 vezes mais 1, mais 3 vezes x tem que dar 0. Tá aqui, ó, 3x mais 6 menos 4. Quando você põe que 3x mais 6 menos 4 dá 0, você chega em x é igual a menos 2/3, que nem no método de cima. São os dois métodos para calcular NOx. E assim a gente começa a nossa eletroquímica.